Olhe para a sua Bíblia. Gênesis capítulo 13. Versículo 8 a 13. Então, Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Você pode dizer um amém? Curva a cabeça, vamos pedir a Deus que fale conosco. Se alguém puder, ore por mim. Se alguém puder, ore por mim. Ore pela igreja do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós fomos tão abençoados esta manhã. Senhor, nós fomos visitados esta manhã por Tua palavra. Mas aqui estamos nós de novo, Senhor, aqui viemos nós, e eu creio mesmo que a palavra do Senhor é inesgotável. Então, ó Deus, crendo dessa maneira, eu peço, abre os céus, fala conosco aqui, seja uma noite de sabedoria, de ensino, venha abrir os nossos olhos, mudar conceitos, abre o entendimento do nosso coração agora, abre, Senhor, tudo aquilo que fechou o nosso coração agora, nós repreendemos isso, a fim de que o coração se abra, para aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós. Eu repreendo a dureza do coração, Pai, em nome de Jesus. Quebra toda dureza, insensibilidade, toda dificuldade de ouvir de novo. Abre, Senhor, pessoas que um dia já ouviram a Tua palavra e agora fecharam os ouvidos para a palavra. Abre agora os ouvidos, Pai, torna sensível, torna uma terra fértil para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer para alguém assim, presta atenção, Deus quer falar com você hoje. Fala para ele, presta atenção aí. Uma das alegrias, espero que alguém concorde comigo, uma das alegrias de ser pai, pai e mãe, né? Vou falar como pai aqui. É a sensação de ser útil na vida dos filhos. E uma dessas sensações, sentimento tão gostoso, é ser consultado pelos filhos, né? É seu filho chegar para você e falar assim, pai, essa roupa ou essa roupa? Sua filha fala, pai, essa roupa, não vai ouvir, mas só para perguntar já está bom demais, né? Essa roupa ou essa roupa? E aí você dá a sua opinião ali, né? Olha, você fica muito bem com essa. A gente se sente assim meio útil, né? Meio importante ali naquele momento. Que pena,
que pena, isso tem validade, tem prazo de validade, é muito curto isso, porque eles vão crescendo e de repente, sem aviso prévio, nossos filhos não precisam da nossa opinião mais. E não sei como você se sente, mas às vezes dá um ar assim, uma sensação de inutilidade, porque você está ali, mas eles não precisam mais de você para tomar decisões, né? Eles vão crescendo e vão tomando suas próprias decisões, em coisas simples e em coisas muito complicadas, complexas. E aí o sentimento, quem está me ouvindo? E o sentimento é de invisibilidade, porque você está aqui e não está fazendo parte de uma decisão dos seus filhos, né? Você nota, e eu não sei como é o teu coração, mas eu gostaria muito, desejo do meu coração, participar de toda a vida dos meus filhos. Eu sei que não é assim que funciona, eu sei que não é, estou falando que eu gostaria, né? Mesmo barbudo já, mesmo casado, mesmo alto, né? Menina alta já, se acha aí grandona, tudo. Mas eu gostaria todo o tempo de participar, todo o tempo ser consultado. Quem gostaria também? Só para ver se eu não estou sozinho aqui. Dá uma sensação gostosa na gente, né? Que bom que eu estou aqui, que bom que eu existo, né? O problema dos nossos filhos, isso já é a pregação, tá bom? Se alguém estiver anotando, é importante isso aqui. O problema dos nossos filhos, eles não sabem o quanto nós já erramos. Eles não sabem. Então, muitas vezes que nós estamos vendo os nossos filhos tomar alguma decisão, e nós, pela experiência de erros, traumas, sofrimento, dor, sangramento, nos dá até uma aflição de querer falar para eles: filho, dá uma aflição em nós, porque eles não sabem o quanto nós erramos. Agora imagina que para dar um conselho, ajudar meus filhos a tomar uma decisão, eu tenho que contar para ele todo o histórico. Seu pai errou, seu pai perdeu, seu pai passou vergonha. Não vai, né? Eles tinham que acreditar, sabendo que as cicatrizes que nós trazemos são marcas de erros, e que eles podem ir muito além de nós, apenas ouvindo um conselho, uma palavra, para ajudá-los a tomar uma decisão, baseado em erros que nós já cometemos. Quem entendeu isso aqui? Palavra de hoje, eu quero estudar com você, uma coisa muito importante, gente, por favor, muito importante, você deveria anotar, deveria talvez ouvir de novo. Palavra de hoje: eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. O ministério pastoral, olhe para cá, o ministério pastoral, a liderança pastoral, alguns falam assim, meu pai da fé, ou o outro, esse é o meu líder espiritual. O pastor, ele, apesar dele se apegar, apesar dele se apaixonar por vidas, apesar dele gostar da pessoa, ele mesmo sabe, ele sabe a limitação que ele tem por pregar a palavra, mas a escolha é sua. Eu não tenho direito, não tenho nenhuma primazia em tomar decisões por você, as decisões são suas. Mas eu, como liderança, preciso ministrar uma palavra ao teu coração para te ensinar a tomar decisões, porque a vida é feita de decisões. E quantas vezes, e agora estou falando já no mundo espiritual, por favor, preste atenção nisso, quantas vezes o Senhor está começando a trabalhar com você, o Senhor está começando a abrir um caminho novo para a tua vida, o Senhor está começando uma jornada, um processo com a sua vida, e você, por não saber tomar decisões, fazer suas escolhas, por não ter a sabedoria para tomar uma decisão, um virar,
você perde o melhor de Deus para a sua vida. Quem está me ouvindo aqui? Você perde, porque foi você que escolheu. Quando Abraão, estou no texto agora, Gênesis lá, quando Abraão recebe a palavra de Deus, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, e eu te mostrarei um lugar. Deus está dizendo, e eu te guiarei, te mostrarei um lugar. Ele leva consigo a sua esposa, ele leva consigo os seus empregados, ele leva consigo todo o seu rebanho, e leva consigo o sobrinho dele, que com certeza era bem mais novo que ele. Abraão está aqui, estamos falando com 75 anos, imagina se Ló deveria ter uns 30 anos, alguma coisa assim, mas importa que ele era bem mais novo que Abraão, e tipo aquela criança, não sei se alguém já viveu isso, aquela criança que mora mais com você do que na casa dela, aquela criança que vive mais na sua casa do que na casa dos pais, e quando você vai viajar, você quer até levar a criança junto, você fala para o pai, não olha para mim não. Aí você vai sair, você quer até levar assim, vamos comigo, né? Vamos, deixa eu levar, porque fica tanto aqui em casa, tal. Ló é essa pessoa, Ló é esse filho ali, essa pessoa que convive. Então ele está saindo, ele fala, Ló, não quer ir com a gente, vamos embora. E aí Ló sai debaixo de uma bênção, sai junto com o tio abençoado. O tio tem palavra de Deus, e nesse caminhar, por isso que eu comecei falando de pai e filho. E nesse caminhar, Ló também começa a prosperar. Só que ele esquece por que ele está prosperando. A vida de Ló também começa a dar certo, só que ele esquece por que a vida dele está dando certo. E Ló começa a ter rebanhos também, empregados também, e vai crescendo, aquilo não tem limite. Fala para a pessoa do lado assim, não tem limite para o que Deus quer fazer na sua vida. Acorda ela, não tem limite. Então o crescimento vai acontecendo, a bênção vai acontecendo, a história vai andando. O problema é a decisão que pode te roubar, se você não souber tomar decisões em Deus. E aí começa a ter desavenças, porque você não entendeu que você está sendo abençoado por causa de outros. E aí nessa desavença, nessas brigas, confusões, Abraão, em respeito ao sobrinho, um amor pelo sobrinho, e às vezes nós pais agimos assim também, com muito amor, dor no coração, mas muito amor. E Abraão então fala para Ló, Ló, olha, eu não quero brigar com você, não quero ter problemas com você, o pai está cansado de insistir, filho, de falar, e eu não quero que a gente fique discutindo, eu não quero que a gente viva assim, dessa maneira. Então faz assim, filho, se você quiser ir para a esquerda, tá bom, o tio vai para a direita, não tem problema. Se você for para um lado, eu vou para o outro, e está tudo em paz. Aqui, se alguém estiver anotando, é importante isso. Aqui seria a primeira decisão. Por isso que eu falo, irmão, nós precisamos aprender a tomar decisão em Deus. Deus dirigir as nossas vidas. Aqui Ló deveria falar assim, aonde tu fores, eu irei. Se está tendo alguma confusão, eu quero fazer um ajuste contigo, mas separar de você eu não quero. Eu não posso. Eu quero aprender mais contigo. Olha, gente, como a decisão é importante. Olha, se alguém estiver me ouvindo, olha isso, como uma decisão é importante. Deus ainda não terminou o que Ele está fazendo na sua vida. Tio, eu vou onde o senhor for. Tio, que lado que o senhor vai? É direita, eu vou também, tio, é ajuste, tio, o senhor quer que eu fique quieto, o senhor quer que eu mude, mas eu não posso me separar de ti. Na hora que Abraão fala para ele, escolhe direita ou esquerda, ele já olha e diz a Bíblia, ele fica ali olhando, e ele escolhe. Abraão, por muito amor, nós pais às vezes agimos assim, com muito amor,
a gente dá essa primazia da escolha para os filhos. Ele dá essa escolha para o filho, para o sobrinho, e ele escolhe sem pensar nas consequências. Está escrito na Bíblia assim: ele olhou demoradamente para as regiões ali, mas está escrito na Bíblia, porém, os homens daquela terra são perversos. Eu queria falar isso com você, porque Deus quer nos ajudar, Deus quer nos guiar nas decisões que nós precisamos tomar. Deus quer pegar pelas mãos e nos levar. Muitas pessoas, e eu quando anotava isso aqui, isso vinha muito forte ao meu coração, muitas pessoas não tomam decisões, e ela pensa que a vida está seguindo. Deixa eu falar algo a você, não está havendo um acúmulo, porque decisão, e eu vou falar sobre isso, decisão libera um tempo novo sobre a sua vida. Olha como é importante saber tomar uma decisão. Enquanto você não decide, talvez você não queira lidar com isso, eu não quero decidir isso, a sua vida fica estagnada naquele momento, e há um acúmulo, só acúmulo de coisas ali. Tudo que já havia vai aumentando, o problema vai aumentando, situações vão ficando mais confusas. E eu estou aqui ministrando algo que o Senhor quer abrir olhos para você tomar decisões mais rápidas, mais assertivas, sabe, ser guiado. O Senhor quer te tomar pelas mãos e falar para você: olha, é a hora de você tomar uma decisão importante na sua vida, para que seja liberado o novo sobre a sua vida. Tem mais coisas para serem liberadas sobre a sua vida, apenas aguardando uma decisão sua. Quem pode dizer amém? Aprender a tomar essa decisão no Senhor, porque toda palavra certa vem ao homem cabe planos no coração, mas a resposta mesmo, a melhor decisão está em Deus. E a minha função hoje pela palavra é te levar às Escrituras, levar ao Senhor, olhar o coração de Deus e começar a tomar decisões, esquerda ou direita, o Senhor vai guiar sua vida. Quem crê nisso? E você vai poder dizer: foi Deus na minha vida, foi Deus na minha vida, foi o Senhor, porque até aqui nos ajudou. Vamos lá, decisão, para quem estiver anotando aí, é resolver. Por isso que eu falo que quando você não decide, há um acúmulo, você não resolveu. Decisão é a capacidade, coragem de resolver. Pessoas estão vivendo um acúmulo porque não resolvem. Não resolvem. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Essa decisão certa vai resolver e vai trazer paz ao teu coração para continuar. Decisão é uma oportunidade dada por Deus ao homem. Recebe o que eu vou dizer aqui. O espírito de sabedoria está sobre a sua vida, o espírito de conselho, o espírito de entendimento está sobre a sua vida. Aprenda, o Senhor já colocou, está dentro de você. Aprenda a lidar com essas questões, usar isso. Decisão é algo que você não pode desperdiçar, não pode ignorar. A nossa vida toda é marcada por decisões. E é muito triste, gente, porque é como se o Senhor te trouxesse até aqui, Ele está te conduzindo, chega um certo momento ali, você tem que decidir. Houve um momento na história, e eu estou falando aqui lá no Pentateuco ainda, há um momento na história tão crucial, tão importante, quase que o cume de todas as coisas ali, quase que o auge, trouxe o povo, vem trazendo, chega um determinado momento, o Senhor, Deus fala com o povo: hoje eu coloco o céu diante de vocês e proponho que vocês tomem uma decisão, aprendam a tomar uma decisão, vida ou morte, bênção ou maldição. E aí, como um pai, ele fala do coração dele: desejo eu que vocês escolham a vida
e vivam. Desejo eu que vocês escolham a bênção, não a maldição. Uma decisão é mais importante que uma simples escolha. Nós somos tão acostumados a fazer provinha na escola, porque a provinha da escola é A, B, C ou D, ou nenhuma das afirmações acima. Mas chega um momento da vida que não tem mais o A, não tem o B, e você não pode marcar todas as decisões, todas as escolhas acima. Você tem que prever futuro. Você tem que olhar para o futuro. Uma decisão hoje pode alterar todo o seu futuro. Uma decisão errada hoje pode abortar o seu amanhã. Uma decisão errada sua hoje pode fazer com que não haja um amanhã sobre a sua vida. Você ouviu isso? Olha como é sério isso. Você é o único responsável por suas decisões, mas muitas pessoas podem sofrer. Muitas pessoas podem sofrer. Nós tínhamos uma família no começo dessa igreja, essa história marcou a minha vida. Uma família muito querida aqui da igreja. Um dos filhos, inclusive, tocava na banda. E, gente, decidir, você tem que pensar em tudo, você tem que olhar e mais do que isso, você tem que ser guiado por Deus nas suas decisões. Alguém pode dizer amém? E uma família estava na igreja. Só que, gente, todos nós queremos. Você não imagina quantas coisas eu quero. Eu quero um monte de coisa, mas nem tudo é o querer. São decisões que você tem que acertar. E esse homem, que a família dele estava aqui na igreja, esse homem, ele era cantor. Só que ele era cantor, ele queria cantar sozinho, por exemplo. A ideia de cantar num conjunto, por exemplo, não dá. A ideia de cantar num coral, não dá. Não estou querendo criticar ele aqui, mas assim, ele queria cantar sozinho. Então ele gostava muito das oportunidades que outras igrejas davam para ele, dele chegar ali e cantar sozinho. Então, assim, várias vezes a família dele estava sozinha na igreja e ele estava para outros lugares, cantando e tal. Gente, a vida não é só querer, você traz um peso sobre a sua vida. Às vezes, a melhor escolha que você faz é abrir mão para estar do lado, para acompanhar. A Leandra falou quarta-feira, se você for assistir no YouTube, ela falou sobre isso. Ela precisava trabalhar, ela falou, eu precisava, mas eu tomei uma escolha, eu tomei uma decisão, eu queria criar minha filha. Às vezes é uma escolha, uma decisão, paga-se um preço, não é brincadeira. E você tem que então acertar na sua decisão. E esse homem me procurou e ele queria tanto, e ele falou, pastor, cuida da minha família. Ele falou, eu falei, não, como assim? Não, calma. Não, porque eu vou fazer meu ministério. Eu falei, não, meu irmão, seu ministério é sua casa, calma aí, não estou entendendo, o que você vai fazer? Eu falei, não, pastor, eu vou rodar as igrejas, porque eu vou louvar o Senhor, vou cantar. Eu falei, não, meu irmão, calma. Então você tem que levar a sua família tem que estar do seu lado, você é o sacerdote da sua casa, você não pode abandonar. Jétro levou a mulher e os filhos para Moisés, falou, Moisés, você não pode sair assim, você sai para o deserto aí e tal, não, tem que levar a esposa, os filhos, você não pode. E eu falei para ele, não, você não pode fazer assim, não, pastor, é que eles não querem, eles querem ficar aqui, eles querem tal, e eu quero meu ministério, eu quero louvar Deus, eu quero tal. E eu falei para ele, rapaz, pensa, calma, busca em Deus uma direção. Ele falou, não, eu quero. Eu falei, então, mas você tem que levar a sua família, você não pode fazer, você não pode abandonar. E ele foi. Os filhos saíram da igreja, a esposa não quis mais a igreja, e o menino que tocava conosco aqui foi para o mundo,
um dia numa moto, perdeu a perna. Um dia nós encontramos ele sem a perna foi amputada, andando numa muleta, no mundo. Você entende como decisões são importantes para a nossa vida? Alguém está ouvindo isso aqui? Deus quer nos guiar a tomar decisões. Cuidado, porque você pode carregar Deus no pescoço e tomar decisões, quando na realidade Ele tinha que estar no seu coração e Ele tomar decisões por você. Você ouviu isso? Vamos estudar por que temos que tomar decisões. Anote isso, cresce nisso, aprenda isso, vamos estudar juntos. Decisões, palavra de hoje, preciso tomar uma decisão, preciso, não posso deixar esse acúmulo, essa aflição dentro de mim, preciso resolver isso. Por que nós temos que tomar decisão? Porque decisão é um sinal de maturidade, de crescimento. É muito triste para nós como pais, você vê criança assim, tomando decisão, não está certo, criança não toma decisão. Decisão é algo maduro, é algo de gente que cresceu, é algo de gente que desenvolveu, é maturidade, revela, mostra o quanto você cresceu, o quanto você aprendeu. Decisão é assim, você vê pessoas tomando decisões erradas, porque são imaturos, são crianças, tomando decisões tão sérias, sobre assuntos tão sérios, com coração de criança, não é maduro. A palavra do Senhor quer nos levar a uma maturidade, a um crescimento, a ter olhos abertos, a ter um coração ensinável, ter uma mente renovada, curada, sarada. Não são decisões traumáticas, não são decisões feridas, não, são decisões de gente que foi curada. Quem pode dizer amém? Decisão de gente que está liberto na alma, não estou enjaulado, não estou aprisionado, não, eu fui liberto. Posso decidir agora em Deus. Posso decidir. Estou livre. É sinal de maturidade. Josué capítulo 24, eu quero ler esse texto para você. Versículo 1, olha o que está escrito aqui. Decisão é um negócio tão sério, gente, e é muito triste. Eu estou falando aqui para você porque, como pastor, a minha função é ir buscar o espiritual, é ir buscar o que Deus tem para a sua vida, e aí como se eu fosse buscar, e aí eu venho trazer, e você decide o errado, e você e Deus está nos guiando. O Senhor está querendo um recomeço na sua vida, Deus está querendo uma reconstrução na sua vida, Deus está querendo mudar de mentalidade, quebrar uma religiosidade, quebrar um tempo errado, desconstruir para construir algo, e as suas decisões estão te levando para o caminho errado. Alguém ouviu isso? E aí o Senhor, Ele está como que dizendo para você: eu tenho coisas tremendas para a sua vida, você precisa tomar decisões certas agora, você precisa saber. Você precisa saber se você vai ou se você fica. Você precisa saber se você vai perseverar. Você precisa tomar uma decisão: eu vou esperar em Deus. Quando Abraão falou para Ló aquilo, ele tinha que ter dito assim: não posso me separar de ti, não é a hora. Não é a hora de fazer isso. Eu vou continuar contigo. Se para isso eu tenho que mudar, eu vou mudar. Mas foi aqui que eu fui abençoado, foi aqui que Deus falou comigo. O Senhor está me abençoando, eu vou aprender. Um dia o Senhor talvez te dê uma outra direção, mas não erre agora, não erre agora. Josué 24:1, olha, preste atenção, o princípio: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Preste atenção, eles iam tomar uma decisão muito importante. Olha o que ele faz, ele ajunta todos ali e vai tomar uma decisão, chamou os anciãos de Israel. Não são moleques, não são crianças, os anciãos de Israel, os seus cabeças,
os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Enquanto você não aprender e não tomar decisões certas na vida, não há maturidade. Deixa eu falar algo aqui, eu queria que você recebesse essa palavra. Igreja não é orfanato. A minha função não é ficar cuidando de criança. A minha função é formar homem e mulher de Deus. Diga amém, diga. Fala para a pessoa do lado aí, se é mulher você fala, você é uma mulher de Deus. Se é homem você fala, você é um homem. Não vai confundir não, hein? Isso. Fala aí para ela, você é um homem de Deus. Fala para ele aí. Olha aqui o que a Bíblia diz, olha. Ele chamou pessoas de experiências, os anciãos. É isso que muitas vezes os nossos filhos não enxergam em nós. Experiências, quer sejam erradas, quer sejam certas, quer sejam boas, quer sejam doloridas, mas enxergar em nós, não anciãos, não, mas experientes. Os responsáveis são os cabeças. Chamou pessoas de bom senso, juízes. Pessoas de autoridade, os oficiais. Olha como decisão é uma coisa tão importante. E as pessoas estão tomando decisões assim, gente. Olhe para cá só um minuto sim. E Deus para naquele momento. Porque foi você que escolheu ir para lá. Foi você que escolheu aquela terra. Foi você que olhou para lá. Não foi Deus que te mostrou. Não foi o Senhor que guiou a sua mão. Uma das coisas que Deus mais quer fazer na sua igreja é guiar o seu povo. Porque Ele é pastor. E pastor guia as suas ovelhas. Eu sou funcionário do grande pastor. As ovelhas são dele. E Ele quer guiar você. Ele quer guiar sua casa. Alguém acredita nisso? Segue comigo aqui. Por que temos que tomar decisões? E elas têm que ser assim, nós vamos aprender. Precisamos discutir sobre isso, abrir os nossos olhos para isso. Porque a vida, ela é feita, ela é construída de decisões. Desde mais cedo, quanto mais cedo você for aprendendo, você for olhando, talvez vendo seus pais certos e errados, talvez olhando para os seus líderes, talvez olhando para referências, modelos, exemplos, professores, pessoas que trabalham com você, que são mais maduras. Talvez você é um casal novo, está olhando para um casal mais velho. Talvez você é um homem aí que ainda vacila muito, mas começar a olhar para um homem de verdade. Talvez você é uma mulher que tem uma série de dificuldades, mas você começa a olhar para uma outra mulher, uma mulher virtuosa, uma mulher que edifica a sua casa, e aí você começa então a tomar decisões baseadas em modelos, exemplos, aprender, porque a vida ela é feita de decisões. E me perdoe, talvez você chegou até aqui do jeito que chegou porque foram decisões erradas. Mas o Senhor quer guiar suas decisões. E olhe para cá, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós fomos almoçar hoje, e a minha esposa falou, você lembra de fulana? Eu falei, lembro então. Voltou para as drogas. Eu falei, não é possível. Não pode ser. O pai e a mãe gastaram uma nota e cuidaram dela, e ela foi para um centro de recuperação, uma pessoa que é uma pessoa formada, uma profissional, e voltou, estava bem. Tomou uma decisão de voltar para as drogas, perdeu os dentes, está debilitada fisicamente. A vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Eu vou falar algo aqui, se você quiser anotar isso e quiser aprender mais sobre isso, vai estudar sobre isso. O inferno não foi o inferno. Satanás
Lá ou aqui? Posso? Desculpa, gente. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. Alguém ouviu isso? Não foi criado para você, não foi criado para nenhum ser humano. Isso é uma decisão errada. Alguém ir ao inferno é um intruso, porque não foi criado. Em nenhum momento alguém fala assim: nossa, como é que Deus cria o inferno para mandar? Não, Deus criou o inferno para Satanás e os seus demônios. Uma decisão errada faz você ser um morador intruso. E acredite, o inferno é mais real do que você pensa. A vida é feita de escolhas. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. A indecisão é um estado emocional de aflição. Não decidir leva a pessoa a uma aflição. Essa aflição leva a erros sérios. Mas uma pessoa, pela palavra de Deus, porque o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma pessoa em que o coração dela voltou para as Escrituras, está na palavra, a sua vida está sendo dirigida pela palavra e pelo Espírito de Deus. Essa pessoa vai tomar decisões certas e será livre de aflição de espírito, viverá em paz. E que as pessoas dizem, né, que a vida é uma encruzilhada. Você não é frango de macumba? Todas as vezes que chegar numa encruzilhada, preste atenção, o Senhor revelará ao teu coração. Porque o teu coração é ensinável. Você aprendeu onde se toma a decisão. Eu olho para Ele. Eu olho para o céu. Eu quero o que Deus tem para mim. Eu preciso que Deus... Porque a vida ela é feita de escolhas. Não sei quem é o caso aqui. Eu ia falar todos nós, é uma expressão forte. Mas a maioria que começou a fumar por causa de outros. Você tomou decisão baseada nos outros. Quem começou a beber, bebeu por causa dos outros. O pai que leva a criança no bar e fala assim para ele: quando você for homem, você bebe. Então ele entende que ser homem é quando ele um dia puder beber igual o pai está bebendo no bar. E a decisão dele está sendo tomada baseada nessa palavra. E quanto mais cedo eu for homem, mais cedo eu vou poder beber igual meu pai. Olha. Mas quando Cristo entra na vida de uma pessoa, ela decide assim: eu vou ser homem em Deus, sem beber, sem fumar, sem fazer isso, eu vou ser homem em Deus. A vida é feita de escolhas. E são escolhas tão sérias. Quem aqui assistiu o filme Os Corajosos? É porque eu acho que já está antigo, né? Alguém assistiu? O pessoal que levantou a mão, que os outros vão ficar assim meio que tentando lembrar ou nunca viram. Tem uma parte no filme tão linda, assim, marcante no filme, quando o pai chama a filha dele, que já está querendo namorar, já está aparecendo essa rapaziada dos 18 anos que falaram por aí, né? E aparecendo lá na porta da casa, lá tal, e o pai chama a filha, leva a filha para um restaurante, e compra um anel para ela, tal. Quem lembra dessa cena assim, lembra? E lá no restaurante, propõe para ela: filha,
O Pai quer propor algo para você. O Pai quer que você confie nele, para essa decisão tão importante da sua vida. Se você confiar no seu Pai, para saber o momento certo, a pessoa certa, para ganhar o seu coração, o seu Pai vai te levar ao altar para te entregar. E dê um anel para ela, isso aqui é um sinal de que eu vou cumprir essa palavra na sua vida. Se você confiar ao seu Pai, essa decisão tão importante da sua vida, de entregar o seu coração para um outro homem. Olha que coisa, que eu me lembro dessa cena, que coisa linda, né? Eu preciso pôr a Larissa para assistir esse filme. O Renan já foi. Porque a vida é feita de... Vamos lá, terminando aqui. 3, decisão provoca recomeço. Fala para a pessoa lá, só para ela acordar. Fala assim, olha, decisão vai provocar um recomeço. Fala para ela. Fala alto, fala para me ajudar aí, senão a pessoa dorme. Recomeçar, gente, recomeçar. Essa decisão. Olha que a falta de decisão leva à mesmice. Vai acumulando, você sabe que você precisava decidir, aí você fica vivendo aquela mesma história, porque você não decide se vai mudar, você está ali diante de você, para você chutar a bola, você não chuta ali, aí fica aquela mesmice, carregando, sabe, meu irmão, mas por que você não decide? Não, pastor, e fica. A decisão, e eu estou falando de decisão nas Escrituras, eu estou falando de alguém que voltou o coração à luz da palavra de Deus, alguém que Deus, o Espírito de Deus está dirigindo a sua vida. Essa pessoa vai tomar decisões e que vão provocar recomeços, histórias novas, um caminho novo vai se abrir sobre a sua vida por causa de uma decisão. Por isso que a decisão de entregar a vida a Cristo é sua. E quando você decide, eu quero entregar minha vida a Cristo, você começa uma nova história. E a partir dali, todas as decisões, todas, se eu vou, se eu fico, se estão todas no Senhor. Ele vai guiar minha vida, Ele é o pastor da minha alma. Ele é o pastor da minha alma. Alguém está aqui, pode dizer que Deus já dirigiu a sua vida em alguma coisa? Levanta a mão bem alto, dá um testemunho. Deus já dirigiu? Já dirigiu? Não é maravilhoso? Não é como um pai cuida de um filho? Não é um garantidor? Eu vou garantir sua decisão? Lucas 15, 17 a 20. É a história do filho pródigo, mas a decisão. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como um de seus empregados. Então voltou para a casa de seu pai, quando ele ainda estava longe. Essa decisão em Deus vai provocar um recomeço. Não importa o erro, não importa o que você perdeu, não importa, importa que a decisão é em Deus, você vai viver o novo de Deus para a sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer, coisa nova na sua vida. Então, pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você vai viver isso aqui. O cuidado de Deus com a sua vida. Não importa o que você fez, não importa o erro que você cometeu. Se a sua decisão hoje for em Deus, se prepare para viver um recomeço. O Senhor fará novas todas as coisas. Porque quem está em Cristo, para terminar, como tomar, eu falei tudo isso que eu queria falar isso aqui. Como tomar decisões? Como é que a gente faz? Você não pode fazer de qualquer maneira, por favor, você não pode. Você não pode tomar essa decisão. Essa decisão, ela é muito grande para você. Coloque em Deus isso. Coloque em Deus. Eu queria ministrar aqui, é uma igreja que vai viver coisas de Deus para a sua vida e que não podem errar.
Você não imagina a tristeza do meu coração. Eu ainda falo, me emociono, porque essa família, ela estava aqui na igreja. O filho tocava na banda aqui da igreja. Nós, no começo da nossa vida ministerial, eu e Eloíde, estou falando de coisas de muitos anos atrás, não tínhamos os nossos filhos ainda, e havia um rapaz bonito na igreja, tocava guitarra, assim, tipão, o cara era, poxa, um cara saudável, família na igreja, ele tocava guitarra na igreja, gente, assim, do nada, ele tomou uma decisão de sair da igreja. Ficou até esquisito, porque do nada, assim, ele decidiu sair da igreja. Estávamos próximos ao carnaval, e ele foi para a Banda Mole, na sexta-feira. Se é sexta ou sábado, eu não sei, eu chutei sexta. Não faço parte da Banda Mole, nunca fui. E ele foi na Banda Mole. Esse menino não voltou para casa. O pai pediu ajuda para encontrar o filho foi encontrado na rede do Paraíba, lá perto de Areias, eu acho que tem a rede ali, no Paraíba. O corpo do filho foi encontrado lá. Quando foi tirado da água, o menino que tocava guitarra na igreja, estava de sutiã, vestido de mulher, saiu na Banda Mole, foi encontrado morto no Paraíba. É triste, gente. Eu estou aqui pregando algo para você, que Abraão chorou por esse menino. Abraão intercedeu por ele. Senhor, se tiver 50, o Senhor vai destruir meu sobrinho. Se tiver 40, se tiver 30. Abraão chorou. Mas a decisão, gente, ela é muito pessoal. E eu estou aqui pregando para você, como pastor, a você aprender a tomar decisões em Deus. Se eu pudesse, eu afirmaria aqui, em todo o meu coração, que Deus está começando um processo na sua vida. E não é um processo de dor, não é de confusão, não é de vergonha. Diz o Senhor, eu sei os planos que tenho a vosso respeito. E são planos de lhe dar um futuro. Olha, eu estou com essa palavra no coração para a tua vida, e como pastor estou dizendo assim, o Senhor está te conduzindo a um processo, são ensinamentos, sabe, irmãos, pedra sobre pedra, o Senhor está construindo, está refazendo o seu coração, sua mentalidade. Pessoas que entraram na igreja destruídas, pessoas que entraram bloqueadas pela religiosidade, pessoas que viram coisas dentro da igreja e se fecharam. Deus está começando uma reconstrução pela palavra, tratando. A decisão sua de continuar o processo é muito importante. E aí ver você errar, tomar uma decisão errada, sair, interromper e perder o melhor de Deus para a sua vida. Como que a gente tem que tomar decisões? Anote isso. Toda decisão tem que ser tomada baseada em alguma coisa. Ela não pode ser, mas de onde você tirou isso? Imagina um pai está falando com o filho, filho, mas de onde você inventou um negócio desse? Filho, que ideia é essa? Filho, onde é que surgiu isso, filho? Da onde? Meu Deus do céu, tem alguém aqui em casa, filho, que já fez algo assim? Por que você está inventando um negócio desse? Por que você está escolhendo? Está baseado em quê? Por favor, da onde você tirou isso? Onde você viu isso?
Toda decisão, irmãos, aquele que ouve estas minhas palavras, diz o Senhor, e as pratica, assemelhá-lo-ei a uma pessoa que ela constrói, não é sobre qualquer coisa não, é sobre rocha, e batem os ventos, os rios, batem naquela casa, não cai, porque está firmada, tem base. A palavra de Deus é a base da nossa vida. Quem pode dizer amém? Meu irmão, tem que estar na palavra. Você não pode tomar uma decisão do nada. Como assim? Há pessoas que eu pergunto, elas ficam irritadas às vezes comigo, eu pergunto: Deus falou com você? E aí ela desconversa. Você falou com Deus? Você não pode tomar uma decisão assim. Duro é você ouvir a pessoa falar: mas a vida é minha. Não é. Foi. E enquanto foi, você morreu. E agora que você nasceu de novo, não é mais. Alguém concorda? Diga um amém aí. A minha vida é dele. Não posso tomar assim, não posso fazer isso, não posso tomar essa decisão, porque a minha vida pertence a Ele. Isso tinha que mudar conceito aqui hoje. A vida é minha, eu faço o que quer, não é. O escravo, então ele era escravo. Deu tempo dele de escravidão, ou ele conseguiu sua liberdade, ou deu o prazo, 7 anos, ou deu o prazo. Ele pode ir embora. Aí ele fala assim: não, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. A lei dizia o seguinte: ele quer ficar? Ele quer ficar. Fura a orelha dele. Põe algo na orelha dele, porque ele está decidindo permanecer. O Senhor furou o meu coração, marcou o meu coração, porque eu quero continuar nele. Eu não nasci de novo para viver a minha vida, eu nasci de novo para viver a vida dele. Ouviu isso? Cuidado que você pode estar dizendo: não, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, a vida não, ela já foi e você perdeu ela. Agora eu sou dele, pertenço a ele, sou propriedade dele, e tudo que eu tenho é dele. Minhas decisões têm que ser baseadas naquele que é dono da minha vida. Puxa, você tinha que aprender isso. Você tinha que falar: é isso que eu quero para mim. Porque eu posso estar pregando algo que você gosta de Deus, ama o Senhor, ama a igreja, mas você é dono da sua vida. Você vai. Não, eu sou servo. É o Senhor que guia a minha vida. Toda decisão tem que ser baseada em alguma coisa. A minha, eu quero que seja na palavra. Diz o Senhor: guiarei por um caminho que vocês nunca andaram. Guiarei a tua entrada e a tua saída. Abrirei caminhos novos, endireitarei caminhos tortuosos, endireitarei as tuas veredas. As tuas decisões serão minhas. Olha, e o caminho do Senhor é perfeito. Segunda coisa, toda decisão, as decisões devem ser tomadas depois de se ouvir bons conselhos. Eu ia falar: vira para a pessoa do lado e fala para ela assim: você tem que ouvir bons conselhos. Mas tem muita gente sentada do lado do filho. Imagina você falar isso para o seu filho: você tem que ouvir bons conselhos. O duro é a esposa com o marido, e a esposa está doida para falar para ele: você viu? Você tem que ouvir conselho, cabeção.
Provérbios 12, 15. Olhe para cá um instante. Eu preguei sexta-feira para as mulheres aqui na igreja, no encontro de mulheres. Só que eu preguei uma palavra que remete a uma realidade. Eu sei que, gente, é contraditório para muita gente, eu sei disso que é. Só que todo o tempo eu falava assim, eu estou falando de mulheres que querem viver nas Escrituras. As mulheres lembram disso? Eu falei sobre isso, eu estou pregando para a mulher que quer viver na Escritura, na palavra de Deus, não em conceitos. Outros conceitos não vai, não bate, é confuso. Porque eu estou falando de algo que foi a Bíblia que estabeleceu. O mundo não diz a mesma coisa, e não vai dizer nunca. Eu estou falando para você que a Bíblia diz que decisões que Deus quer para a sua vida se estabelece em pessoas que querem ouvir bons conselhos. Por isso que o espírito de conselho está sobre a igreja, está sobre a nossa vida, e se buscarmos, nós teremos espírito de entendimento, de conselho, seremos guiados por Deus, ter palavra certa, e quão preciosa é a palavra certa, dita na hora certa. Quem é pai aqui? Diga amém aí. Você terá o espírito de conselho, que na sua vida deu errado, você errou tal, mas sobre os seus filhos terá uma palavra certa. E você mesmo fala, puxa, por que eu não aprendi isso? Então, já foi, mas sobre os seus filhos, você terá cajado para pastorear. Que todo conselho se firma, toda decisão, escolha se firma com conselhos. Sem conselhos, elas se perdem. Provérbios 12, 15, o insensato pensa que sua conduta é correta. Ele acha que ele está certo. Mas o sábio dá ouvidos aos... Você é sábio? Aqui mostra. Provérbios 19, 20. Obtenha todo conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Puxa, diga um amém, diga que você ouviu essa palavra. Você devia anotar esse texto. Todo conselho que você puder, todo, vai procurar, vai. Pastor Josué Gonçalves, ele falava assim, ele falava para pastores, né? Ele falava muito para nós assim, ele falava assim, você deveria pagar um almoço para uma pessoa que em 20 minutos, 40 minutos, pode falar uma palavra que muda toda a sua vida. Você deveria, chama ela para almoçar, paga um almoço e senta do lado dela um minutinho, porque pode ser um conselho de Deus para a sua vida. Você deveria procurar a pessoa. Você deveria sentar do lado dos seus pais. Você deveria sentar do lado dos seus líderes e ouvir um pouco. Ouvir. Eu vou abrir meu coração com você um minutinho só. Talvez um... É bom às vezes falar isso para que você entenda isso, principalmente na carisma. Na carisma é assim. A minha função aqui é abençoar você quando entra. Oh, eu quero ficar na carisma, quero estar aqui na carisma. Uau, Deus te abençoe. Quero sair da carisma. Eu te abençoo. Nunca amaldiçoar, nunca. Isso não existe. Vou tirar um som da sua vida. Isso não existe. Isso não existe. Não sei onde você ouviu isso, mas isso não existe. Vou tirar um manto. Não, isso não. É sempre abençoar, sempre abençoar, sempre abençoar. Quando você chega, eu te abençoo com muita alegria. Quando você sai, eu te abençoo com tristeza. Está ouvindo isso que eu estou falando? Mas eu te abençoo. Quando a decisão é uma decisão certa, a pessoa está... Deus está dirigindo algo. Deus, puxa gente, que alegria ver que Deus conduziu. Triste, gente, é quando a decisão é errada.
É muito triste ver que tudo foi destruído, porque a pessoa tomou uma decisão errada, sem ouvir conselhos, apenas por algo que ela quer. Não pode ser porque você quer. Você tem que prever futuro, você tem que olhar para frente, você precisa ouvir pessoas, você precisa ouvir pessoas. Você pode dizer amém? É muito triste. Você tem que mostrar para os seus filhos o preço que você paga por sua igreja. Seus filhos têm que falar assim: poxa, igreja é um negócio importante para o meu pai, porque ele sofre, mas ele está ali na igreja. Seus filhos têm que falar assim: poxa, igreja é um negócio importante para o meu pai e minha mãe, porque eles não faltam. Eu era criança, e não é da sua época, alguns nem vão saber o que eu estou falando, acho que a maioria nem vai saber o que eu estou falando, mas exatamente na hora do culto da metodista, passavam os trapalhões. Pensa numa criança que não queria ir na igreja de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas o meu padrasto já estava pronto, com roupinha pronta. E ele falava para Adélia, minha mãe: Délia, vamos, Délia. E eu chorando: não quero, não quero. Chovendo e a pé, sem chuva, a pé. E eu vi o amor daquele homem pela igreja. Será que ele sabia que ele estava mostrando o caminho para um dia eu ser pastor da igreja? Será que ele estava tirando o menino da frente e assistir os trapalhões, para um dia não ser um atrapalhão na vida, e ser um pastor de igreja? Será que ele sabia isso? Mostrando para mim o amor pela casa de Deus? Será que sabia? Via minha mãe brigar com ele, brigava com aquele homem por causa do dízimo, como brigava, xingava ele: você está levando dinheiro para a igreja, está levando dinheiro para o pastor, e nós não temos aqui em casa, e brigava, e eu só vendo aquilo, quebrava um pau, por causa de dízimo, e ele pegava o envelopinho dele lá, porque na igreja tinha já o nome, ele pegava o envelopinho dele lá, e colocava lá o dízimo dele lá, então colocava e levava. Será que ele sabia que estava formando um pastor de igreja, dentro da própria casa, vendo tudo aquilo? Com 12 anos de idade eu passei a ser dizimista, quando fui registrado no jornal Vale Paraibano, para ser entregador de jornal, passei a ser um dizimista. Nunca mais deixei de ser dizimista, porque aprendi com uma pessoa, um conselheiro da minha vida. Você tem alguém assim na sua vida? Termino. Toda decisões devem ser tomadas somente depois de um tempo de oração. Pergunta a pessoa do lado: você orou? Você não perguntou, você não perguntou. Gente, crente, quando você pergunta para ela se orou, ela fala assim: claro que não. Toda decisão, gente, vai orar. Quantos querem aqui que Deus guie a sua vida? Vai orar. Olhe para cá. Antes de correr aqui para o pastor: preciso muito falar com o pastor, eu vou lá falar com o pastor, será que o pastor vai me atender agora? Será que ele está lá na igreja agora? Antes, ore ao Senhor. Quantos aqui, agora é um testemunho lindo, quantos aqui já oraram a Deus, pedindo a Deus, perguntando para Deus, e chegaram aqui no culto, a palavra respondeu? Levanta a mão bem alto assim. Vai orar. O Senhor já tem a resposta. O Senhor já tem a resposta. Jamais o Senhor vai deixar de te responder, quer seja sim, quer seja não. O Senhor vai te responder e vai trazer paz ao teu coração. Toda decisão precisa de uma oração, e é isso que eu queria ter com vocês hoje. Eu preguei por causa disso.
queria que você orasse por decisões que você tem que tomar. Você tem que tomar. E que Deus conduza todas as coisas em paz e faça tudo certo na sua vida. Que dê tudo certo. Atos 1, 23, 24. Então indicaram 2 homens. Eles tinham que escolher. Eles tinham que decidir 2 homens. José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram. Senhor, Tu conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste. Oração. Uma igreja madura. Tinha um homem, ele morava próximo à minha casa, não era tão próximo não, mas toda vez que na casa dele tinha uma confusão lá, uma briga com uma coisa lá, ele corria lá em casa. Estou lá em casa, a gente morava ali no predinho, estou lá em casa, toca a campainha, era ele, eu já sabia, deu ruim lá, alguma coisa deu, ele corria, pastor, e tal. Um dia eu falei para ele, meu irmão, por favor, não vem mais aqui não. Mas não é isso que eu estou querendo te falar não. Eu queria que você fizesse algo toda vez que desse um problema na sua casa, uma confusão, alguma coisa que você precisa de uma direção, você precisa tomar uma decisão, todas as vezes. Eu queria que você dobrasse o joelho e orasse. E eu queria que a sua esposa visse esse homem que você é, que ora a Deus para tomar decisão. Eu queria que seus filhos vissem isso. Talvez eles falem assim, meu marido correu para o pastor. Olha lá, já correu para o pastor. Não faz isso não. Não faz isso. Corre para Deus. E um dia seus filhos vão falar assim, todas as vezes que meu pai precisava tomar uma decisão, ele orava. Talvez um dia eles vão falar assim, meu pai deve estar tomando alguma decisão agora, porque ele está orando. Dá segurança para sua esposa, rapaz, vai orar. Ela vai falar assim, meu marido está orando, a minha casa está segura, porque quem vai tomar decisão é Deus. Alguém ouviu? Feche os olhos um instante. Eu vou falar algo para você com toda certeza no meu coração, porque Deus é um Deus de certezas. Alguém está aqui e está no momento de tomar uma decisão da sua vida. O Senhor te trouxe aqui hoje por causa disso. Então eu vim dizer algo a você, seu pai está aqui. Pode perguntar para ele. Pode falar com ele, tudo, pode falar tudo que você pensou, que você queria. Pode falar. Mas ele vai guiar o seu coração, ele vai guiar a sua vida. Essa decisão vai ser no Senhor. Assim, de olhos fechados como estamos, eu estou levando você a uma experiência aqui. Após a palavra ministrada, eu estou te levando a uma experiência aqui com o Senhor. Se houver alguém aqui, eu creio que há, que precisa muito tomar uma decisão séria na sua vida. Eu queria que aí no seu lugar, quando todos estão de olhos fechados, fica de pé no seu lugar aí, fique de pé. Fique de pé no seu lugar, glória a Deus por sua vida, fique de pé aí.